Fala pessoal! Tudo bem? Hoje vou apresentar como fazemos a usinagem de vários furos na mesma peça. Para isto, iremos usar dois comandos. O primeiro é a interpolação helicoidal. Esta função permite que a ferramenta se mova com movimentos similares a hélices. O segundo é o comando trans. Este comando transfere o ponto zero para o destino informado, por isto o nome trans. Para fazermos isto, precisaremos definir o ponto de início da usinagem em relação ao furo. Nos exemplos, iremos utilizar sempre a linha de centro como referência para o início da usinagem. Na interpolação helicoidal iremos utilizar os comandos G2 ou G3, seguidos das informações de posição em X, Y, Z, I, J e turne. Lembrando que isto deve ser feito para cada um dos furos, ou seja, iremos criar uma subrotina para cada furo. Vamos agora falar sobre cada um destes itens. O X é a coordenada de distância a ser informada do zero peça até a tangente do furo no eixo X. Já o Y é a coordenada de distância a ser informada do zero peça até o centro do furo no eixo Y. O item Z é a coordenada de profundidade do furo a ser informada. Ela também faz referência ao zero peça, porém utiliza a face da peça. O item I é a coordenada de distância a ser informada do ponto de início da usinagem até o centro do furo no eixo X. Caso seja necessário recuar em relação ao ponto de início de usinagem, este valor será negativo. O J é a coordenada de distância a ser informada do ponto de início da usinagem até o centro do furo no eixo Y. Para facilitar, vamos considerar sempre que o ponto de início está alinhado ao centro do furo, pois com isto J terá o valor de zero. O campo turne é referente ao número de voltas que a ferramenta irá realizar no movimento helicoidal para usinar a profundidade do furo. Com isto, no nosso exemplo teremos as seguintes informações. Para o primeiro furo, G2, X55, Y60, Z10, I-10, J0, turn igual 10. Certo, agora precisamos compreender como usar o comando trans para compor o programa. Para um furo simples, basta utilizar a interpolação helicoidal, porém para uma maior quantidade de furos, ou um oblongo por exemplo, o comando trans facilita a atividade. O comando trans possui bem menos informações do que a interpolação, pois precisamos informar apenas a coordenada de destino do ponto zero. No furo 1 do nosso exemplo, iremos deslocar o ponto zero da origem, para a coordenada x igual 45 e y igual 60. Vamos à parte prática. Neste exemplo iremos realizar 3 subrotinas. A primeira é para fazermos a usinagem do contorno. A segunda para usinar o furo 1. E a terceira para usinar o furo 2. Vamos à primeira. Neste caso, seguimos como no vídeo anterior do nosso canal. Se você não assistiu ainda, vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha e entender como fazer esta parte. Vamos marcar os pontos. O primeiro é o ponto de troca, depois de aproximação, ponto 1, 2, 3, ponto de saída em X e ponto de saída em Y. No ponto de troca, a ferramenta fica lá no alto, com Z igual a 200, X igual a menos 20 e Y igual a menos 20. Na aproximação, X e Y vão ser iguais a 0. E Z igual a 5. Após isto, adicionamos o ponto 0, onde ocorre o contato com Z igual a 0. Agora vamos marcar as coordenadas de destino da nossa ferramenta. Como estamos trabalhando apenas com o contorno, as cotas serão as totais ficando assim. No ponto 1 temos x igual a 0, pois não tem movimento neste eixo, e y igual a 100. No ponto 2 temos x igual a 150, e y se mantendo constante com valor de 100. Já no ponto 3 temos y igual a 0, e x se mantendo constante com valor de 150. Feito isto, seguimos para o ponto de saída em x primeiro, e depois para o ponto de saída em y. Isso aí! Agora vamos fazer a interpolação do primeiro furo. Antes que você se pergunte sobre o trans. O comando trans entra direto na programação, ele não possui uma tabela como esta. Para realizarmos a interpolação,
precisamos seguir o mesmo padrão da usinagem. Primeiro realizamos a aproximação, com x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 5. Após isto, o ponto 0 com z igual a 0. A seguir adicionamos o ponto 1, que é o ponto de início da usinagem. Neste exemplo o x possui valor de 10, pois ele é a medida do raio do furo que é 20 mm. Agora vamos colocar os valores da interpolação. X vai ser igual a 10. O y igual a 0. Neste exemplo o furo é passante, logo z é igual a menos 10. E vai ser menos 10. J por estar centralizado, como combinamos no começo do vídeo, é igual a 0. E o número de volta é igual a 10. A segunda interpolação segue a mesma linha. Primeiro realizamos a aproximação, com x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 5. Após isto, o ponto 0 com z igual a 0. A seguir adicionamos o ponto 1, que é o ponto de início da usinagem. Neste segundo furo o x possui valor de 15, pois ele é a medida do raio do furo que é 30 mm. Aí vamos colocar os valores da interpolação. X vai ser igual a 15. O y igual a 0. Este furo também é passante, logo z é igual a menos 10. E vai ser menos 15. J por estar centralizado, como combinamos no começo do vídeo, é igual a 0. E o número de volta é igual a 10. Com toda a tabela montada, podemos partir para a programação da máquina. Primeiro iremos adicionar o cabeçalho, depois o bloco, seguindo com os parâmetros da ferramenta e por último a aproximação. Agora vou adicionar à programação o comando repeat, como vimos no vídeo anterior do nosso canal. Para cada sub-rotina é preciso adicionar um repeat, esta é a primeira, irá servir para a usinagem do perfil. Após o repeat, iremos voltar ao ponto x0, y0, z5. Feito isto, vamos adicionar a linha de programação dos furos. Aqui, iremos primeiro adicionar o trans do furo 1, para mudar a referência, depois adicionamos o repeat, e por último voltamos ao ponto x0, y0, z5. Por último, vamos adicionar a linha de programação do furo 2. Assim como no furo 1, também precisamos primeiro adicionar o trans do furo, para mudar a referência, depois adicionamos o repeat, e por fim voltamos ao ponto Z200. Com isto, desligamos e encerramos o programa com M5 e M30. Feito isto, vamos digitar no programa. Primeiro o cabeçalho. Depois o bloco, ou blank. Setup da ferramenta. Com o cabeçote em Z200, X, 20 e Y20, e seleção das velocidades. Partimos para a aproximação com Z0. Aqui usando o ponto e vírgula podemos colocar uma observação. Começamos o primeiro repeat da furação. Seguimos para o uso do comando trans, com o repeat, e depois voltamos para Z5. Com isto, vamos para o segundo furo. No mesmo conceito do primeiro furo, realizamos a aproximação, aplicaremos o comando trans, depois o comando repeat para executar o furo 2. Aí, chegando ao final com Z200, M5 e M30, finalizamos. Mas calma aí, que não acabou ainda. Agora, nós precisamos informar à máquina a linha de programação de cada sub-rotina, que nada mais é do que as tabelas que criamos para cada rotina. Se você chegou até aqui, é sinal que o vídeo está te ajudando. Deixe o seu like no vídeo para nos ajudar também. A primeira sub-rotina é da usinagem do perfil. Se você viu o vídeo anterior fica fácil, pois é só seguirmos o modelo. Informar o início e o final primeiro, depois, adicionar o comando G91, informando quanto a ferramenta precisa penetrar, depois transcrever os pontos. Já a segunda sub-rotina é a parte nova. A primeira linha é a mesma coisa, informamos o início, no nosso caso, furo 1i. Na segunda linha realizamos a aproximação com Z0, já em G1. Depois precisamos ativar a compensação de raio da ferramenta. No nosso caso, vamos digitar o comando G42, e adicionar as coordenadas do ponto 1 da nossa tabela. Feito isto, adicionamos a interpolação.
Por fim, adicionamos o ponto 2 e o ponto 3, sem esquecer de informar o comprimento do raio, que no nosso caso é igual a 10. No final, desativamos a compensação de raio, com o G40, e afastamos a ferramenta, para x0, y0 e z igual 5. Por último, não esquecer de finalizar a subrrotina com furo 1F e os 2 pontos. Já para o segundo furo, eu vou reaproveitar a escrita do primeiro usando Ctrl+C e Ctrl+V. Primeiro, vamos identificar onde inicia a subrrotina do furo 2. Agora preciso apenas tomar cuidado na edição, pois se esquecermos os valores vai dar ruim. Aqui, precisamos editar o nome da subrrotina, e o tamanho do raio do furo, que mudou de 10 para 15. Aqui, ocorreu um erro muito comum. Várias vezes nos pegamos digitando a letra O ao invés do 0. É importante corrigir, pois o programa irá informar como errado esta linha. Bom, o ponto 2 e o ponto 3 são as últimas medidas a serem corrigidas. Agora vamos partir para a simulação. Aqui, vou aumentar a velocidade do vídeo para ficar mais prático. Repare que esta é a última passada da ferramenta. Após ela iremos realizar a usinagem com interpolação. A ferramenta irá para o furo 1, e logo na sequência, para o furo 2. Ao término, ocorre o retorno para Z200 e desligamento. Bom, é isto aí. Espero que tenha ajudado. Caso tenha dúvidas, deixe seu comentário. Obrigado, e até a próxima!